No começo do século XX, o futebol já começava a conquistar milhões de pessoas ao redor do mundo. Em vários países da Europa e da América do Sul, os estádios ficavam lotados para assistir partidas entre clubes e seleções. Mas existia um problema: ainda não havia um torneio mundial para descobrir quem realmente era o melhor país do planeta. Foi então que surgiu Jules Rimet, um dirigente francês apaixonado pelo futebol. Ele acreditava que o esporte poderia unir nações através de uma grande competição internacional. Muita gente dizia que aquilo nunca daria certo. Viajar entre países era caro, demorado e complicado. Mesmo assim, Jules Rimet não desistiu, e sua ideia começou a mudar a história do futebol para sempre. Depois de muitos anos de planejamento, finalmente chegou o grande momento. Em 1930, o Uruguai foi escolhido para sediar a primeira Copa do Mundo da história. Naquela época, viajar para outro continente era uma verdadeira aventura. Algumas seleções passaram semanas dentro de navios atravessando o Oceano Atlântico para participar do torneio. Muitos países europeus desistiram da viagem por causa da distância e dos custos. No fim, apenas 13 seleções participaram daquela Copa histórica, mesmo pequena comparada aos dias de hoje. O mundo estava vendo nascer o maior torneio de futebol do planeta. No dia 30 de julho de 1930, aconteceria a primeira final de Copa do Mundo da história. De um lado estava a Argentina, do outro, o Uruguai jogando diante da sua torcida no Estádio Centenário. Mais de 60 mil pessoas lotaram o estádio em um clima de tensão gigantesco. A Argentina começou melhor e chegou a ficar na frente do placar, mas no segundo tempo, o Uruguai reagiu. A torcida explodiu em emoção enquanto a seleção virava o jogo. O placar final foi 4-2 para o Uruguai. Naquele instante, nascia oficialmente o primeiro campeão mundial do futebol. Depois do sucesso da primeira Copa, o torneio começou a crescer rapidamente. Novos países passaram a participar e o futebol se tornava cada vez mais popular. Mas o mundo viveria um dos períodos mais sombrios da história. Em 1939 começou a Segunda Guerra Mundial. Diversos países entraram em conflito. Cidades foram destruídas e milhões de pessoas perderam suas vidas por causa da guerra. As Copas de 1942 e 1946 foram canceladas. O futebol praticamente parou, mas a paixão pelo esporte continuava viva dentro das pessoas. Depois de anos de guerra, a Copa do Mundo finalmente voltou em 1950. O Brasil foi escolhido para sediar o torneio e um estádio gigantesco foi construído no Rio de Janeiro, o Maracanã. Mais de 170 mil pessoas lotaram o estádio para assistir a decisão entre Brasil e Uruguai. O Brasil precisava apenas de um empate para conquistar seu primeiro título mundial, mas o impossível aconteceu. O Uruguai venceu por 2-1 diante de uma multidão em silêncio absoluto, um dos momentos mais marcantes da história do futebol.